Então, quero chamar aqui o seminarista Rodrigo, tem sido nosso parceiro aqui na NIBS, está nos ajudando e Deus já falou com ele, ele se preparou, tá aqui preparado para trazer a palavra de Deus e a igreja vai ouvir e os que estão em casa vão aí se deliciar com a porção da palavra de Deus que você vai falar. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Queridos, é um prazer enorme estar com vocês. É um prazer enorme estar com vocês aqui na quarta-feira, louvando e somadiando ao Senhor. Podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Antes de começar a orar, queridos, antes de começar a nossa pregação, perdão, eu queria fazer uma oração ao Senhor, né? Entregando esse culto a Deus. Oremos. Santíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por tudo, Deus. Ó, Pai, que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, na minha voz, naquilo que eu devo falar, Deus. Que o Senhor esteja comigo, Deus, e que o Senhor, o seu Santo Espírito, Deus, possa estar falando nos corações dos irmãos aqui presentes, Deus. Ó, Santíssimo Deus, que o Senhor possa mostrar quais áreas da nossa vida precisa de atenção, quais áreas da nossa vida precisa de um cuidado. Quais áreas da nossa vida, Deus, a gente tem dado brechas para o inimigo usar ou para o inimigo acusar, Deus? Nossa Senhor, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e que possamos aqui aprender a Tua palavra e também a praticar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é fechando as brechas na nossa vida cristã, né? Nós iremos ler aí, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo e acompanhassem a leitura do livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Dá mais um tempo para vocês abrirem. Vamos lá juntos? Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio a Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido por essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Queridos, o que eu gostaria de destacar aqui desse texto é justamente o estado de Jerusalém, o estado do muro de Jerusalém e o estado do seu povo. Isso daqui nos traz a questão do produto, o resultado do povo que não ouviu a voz de Deus em relação à invasão dos inimigos. Antigamente, as cidades eram cercadas por muros e fortificações justamente para dar segurança ao povo. E os inimigos, quando eles queriam, digamos assim, explorar
estender os seus impérios, eles se instauravam próximos a essas cidades e começava a estudar quais são as brechas ou quais eram as brechas desses muros para planejar uma invasão. Então, no caso aqui de Jerusalém, Jerusalém já tinha sido invadida, né, por seus inimigos. Os muros já estavam abertos. As pessoas, digamos assim, estavam já oprimidas, né, diante dessa situação. E em relação à questão da nossa vida em si, muitas das vezes muitas das vezes não, nós temos uma proteção. Nós temos Cristo para nos proteger e nos purificar de toda injustiça. Mas, ainda assim, a gente precisa estar atentos a algumas áreas da nossa vida para que o Espírito Santo de Deus possa agir, né? E que jamais a gente possa estar aqui numa situação de aflição ou até mesmo exposto. O inimigo das nossas almas é o diabo. No caso aqui das cidades, os inimigos eram outras cidades, eram outros povos. Mas o inimigo aqui, nosso, das nossas vidas, é o diabo. O diabo, ele anda ao redor de nós, procurando alguma brecha para que possamos nos derrubar. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos hoje é o que são brechas, né? E como elas surgem em nossa vida. Brecha é simplesmente um espaço em um corpo sólido. A brecha, no caso da área espiritual, são áreas vulneráveis à nossa... Estou tendo microfonia. Eu não sei o que é. Voltando. As brechas no campo espiritual são áreas vulneráveis da nossa vida, em que o inimigo ele sonda para nos envergonhar e entristecer a Deus, né, com a questão das nossas atitudes. Simplesmente a questão do apontar. Olha, ele está fazendo isso. Olha, ele está fazendo aquilo. O livro de 1 Pedro, eu vou ler aqui para vocês, eles diz que nós devemos estar vigilantes a todo momento. Muitas das vezes a gente está muito acomodado com a vida que nós temos. Muitas das vezes a gente só busca a palavra do Senhor aos domingos. Muitas das vezes a gente só sonda o nosso coração quando a gente vai receber a ceia, né? E esse tempo de espaço, né, entre você praticar a questão da ceia e ficar fazendo uma autoavaliação, o diabo já minou todo o seu caminho. Então, em 1 Pedro 5,8, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda ao redor de vós, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. As brechas surgem em nossa vida através da alma e da nossa personalidade, que precisa ser restaurada mesmo com a questão da conversão. Elas surgem a partir das ações não tratadas. Quantas vezes a gente usa aquele pretexto de não, eu esqueci. Não, eu não precisa tratar não, porque eu já esqueci, eu vou deixar para lá. E esse deixar para lá vai acumulando e se torna uma bola de neve. E na hora que você for tratar o seu coração já está duro para ouvir a palavra de Deus. Outra coisa é as mazelas do coração. Que mazelas são essas, Rodrigo, que você cita? O orgulho. Muitas vezes, mazelas, coisas que nos fizeram, que a gente fica ali guardando. Isso vai minando, abrindo uma brecha. Eu estava vindo para cá, para a pregação, e eu notei algo assim muito diferente do caminho que eu estava fazendo.
E de lá para cá, da minha casa para cá, eu notei pelo menos aí umas 5 situações inusitadas ao ponto de, tipo, de suscitar um pecado, né? De mudar um pouco da questão do meu humor. Eu vi umas 4 barbeiragens, 5 barbeiragens, o pessoal fazendo algumas costuras no trânsito. E às vezes a gente acha que é nos lugares de santidade, ou na igreja, ou em casa, que o diabo ele percorre nossa vida. Na verdade, não, muitas das vezes são lugares que é do cotidiano, é do dia a dia, que a gente não percebe, né? Ele usa dessa sutileza para que a gente para ver se a gente realmente está atento à palavra de Deus, se a gente está alimentado com a palavra. E aí eu vim pelo caminho, não, eu não vou me irritar, não vou me irritar. Trânsito é um lugar que prova o crente. Trânsito é um lugar que prova o crente. Dentro das nossas casas, nossos relacionamentos, também é um local que também prova a nossa fé, prova o nosso cuidado, prova a questão da nossa palavra com Deus, a nossa comunhão com Deus. E é nesses lugares que a gente precisa realmente vigiar. Mas quais são as brechas que podem estar presentes em nossa vida e a gente não perceber? Em Gálatas capítulo 5, 19, 21, eu vou ler aqui para os irmãos, diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos preveni, que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então essas são as características, são as ações que são obras da carne que mina o nosso coração, tornando brechas para que o inimigo entre. O Espírito Santo de Deus, ele se alimenta através da palavra. Se nós dedicarmos à palavra, o Espírito ali está forte. Mas no momento que nós não dedicamos à palavra, não nos alimentamos, estamos alimentando a carne. O diabo, ele se alimenta do pecado. Ele busca o pecado para poder se saciar. E se deixamos esses espaços abertos, ou se praticamos um pecado que, digamos assim, não, ninguém está vendo. Uma vez eu li um texto que eu achei muito interessante, e isso me marca com uma certa maneira pela questão da complexidade da reflexão. Ele diz assim: o pecado que você comete em secreto, você comete na presença de um Deus onipresente. O pecado que você está ali, não, ele está no meu celular. Eu estou aqui no meu quarto. Eu estou no meu computador. Não tem ninguém aqui. Nesse lugar que você acha que não tem ninguém, é o Senhor que está vendo ali o seu coração daquilo que você está fazendo. O pastor mais cedo falou a respeito das inimizades, falou um pouco a respeito dos partidos, ainda mais numa situação como essa que a gente deve demonstrar um pouco mais de compaixão, né, de graça, de amor, de atenção a essas pessoas, e não de questão de rivalidade do que aconteceu com A ou com B. Quão agraciados nós fomos com a morte de Cristo na cruz, mesmo ele sabendo que alguém um dia poderia ignorá-lo. Ele não pensou assim, não, eu não vou fazer isso porque alguém vai me ignorar. Não, ele pensou nos demais, ele pensou em todo mundo, dando essa oportunidade de graça. Uma outra questão a respeito do pecado, a respeito da brecha, é que muitas das vezes, quando a gente não trata essa questão da brecha em si, com um determinado tempo, nós não endurecemos o nosso coração. Mas endurecer o nosso coração ao ponto de ouvir a suave voz do Senhor falando no nosso coração. Muitas das vezes Deus já falou várias e várias vezes conosco,
Abandone isso, deixe aquilo. O Espírito Santo também já trabalhou isso na nossa vida e muitas das vezes a gente repete esse mesmo pecado. Poxa, Senhor, aquele que repete o mesmo pecado, ele nunca se arrependeu. Ele houve ali uma questão de houve uma culpa, um remorso, mas arrependimento de fato não. Arrependimento, quando alguém se arrepende do pecado, há uma mudança do comportamento da pessoa. Você nota ali essa mudança. Poxa, como fulano mudou. Olha a maneira como ele está tratando os pais. Olha a maneira como ele está tratando os irmãos. Olha a maneira como ele está tratando os irmãos de Cristo. Existe uma separação. Um outro ponto que eu gostaria de dizer para vocês é que em Efésios 4, 6 a 28, 26 a 28, ele diz o seguinte, e aí eu digo para vocês com tanta sinceridade, com tremor e temor no meu coração, porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, mas eu não cometo esse pecado. Você tem certeza que você não comete esse pecado? Aquele que diz que não tem pecado se torna mentiroso. E aí, quem é o pai da mentira? O diabo. Em Efésios 4:25, ele diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Nós não podemos permitir jamais que o diabo tenha um espaço na nossa vida. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais eles cantavam uma musiquinha, um corinho, né? Não sei se precisa contar agora, mas eu creio que os irmãos devem lembrar, né? Que toque, 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 alguém me bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo lugarzinho. Não, Senhor. Não, 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 você não vem aqui morar. Mas novamente o Senhor toca a nossa porta e ele quer um espaço. Só que o que a gente dá é a nossa vida. Deus entregou a nossa vida. Jesus entregou a sua vida por nós. O pecado, e aí um exemplo assim um pouco mais simples, a gente acha que é apenas uma mentirinha que a gente pratica, ou até mesmo a gente fica irritado, mas o pecado chama o pecado. O pecado chama o pecado. A ira, ele vai chamar a questão da dissensão, a ira ela vai chamar a questão das divisões, a ira vai causar a questão da violência. Um pecado vai chamando um outro pecado. Se eu sou preguiçoso ou se eu procrastino, eu estou indo de encontro à palavra do Senhor. Estou me acomodando, estou na minha zona de conforto, e na zona de conforto não há transformação. O direito do diabo, né, se baseia justamente na desobediência da palavra de Deus. Aqueles que desobedecem ao Senhor, ele já sabe, é como um alerta, opa, aquele ali está desobedecendo ao Senhor, porque aquilo ali não está, ele conhece a palavra. O diabo, ele conhece a palavra. Então, ele está desobedecendo ali ao Senhor, então isso aqui é o que eu vou minar um pouco de contenda. E muitas das vezes a gente acha que as situações ruins que nós vivemos é algo que, não, o Senhor que permitiu. Muitas das vezes a gente se coloca em situações complicadas, difíceis e até mesmo sofridas, porque não ouvimos ao Senhor, né? Porque não abandonamos o pecado, porque não abandonamos aquela questão da idolatria. Quão fácil é você ser idólatra? Vou fazer uma pequena pergunta, responda aí na mente de vocês. Quanto tempo é que você passa na rede social? Quanto tempo é que você passa na rede social? Quando o Espírito Santo fala para você, lê a palavra, você, não, vou levar mais um tempo aqui no Instagram, tal. Isso aqui para você já virou idolatria, porque a rede social se tornou um Deus na sua vida. E você não ouve a palavra do Senhor. A brecha que o inimigo procura são aqueles pecadinhos
E pastor Fábio, ele já falou uma vez conosco nos jovens que existe até pecadinhos de bolso. São aqueles pecadinhos que a gente, digamos assim, não, eu vou deixar ele aqui de lado porque quando eu tiver numa situação assim um pouco mais desconfortável, se eu tiver um pouco chateado, eu vou usar esse pecado para poder, digamos assim, ficar mais tranquilo. Esses são esses pecadinhos de bolsos que se tornam algo bem conflituoso para a nossa vida. A gente precisa confessar os nossos pecados, a gente precisa abandonar esses pecados, né? Note que a cada erro nosso, a cada prática de pecado, a gente se afasta de Deus. É praticamente como se eu tivesse um caminho de santidade, e esse caminho de santidade, cada vez que eu peco, eu tenho um ponto negativo nesse caminho de santidade. E aí isso afasta o nosso compromisso, né? Nossa presença com o Senhor. Que a gente possa ter em mente que eu preciso abandonar isso aqui porque eu preciso me aproximar mais de Cristo. Eu preciso ter a identidade de Cristo. Eu preciso ter prazer na lei do Senhor e não no prazer neste mundo. Como podemos fechar as brechas da nossa vida? Em Neemias, eu acho o livro muito simples, mas de grande valia, devido ao reconhecimento de Neemias na situação em que a cidade se encontrava. Neemias, após saber como Jerusalém estava, demonstrou em ações o que é possível para que a cidade fosse restaurada, né, e que a segurança fosse restabelecida. A primeira ação de Neemias, no momento em que ele soube da situação, tanto dos irmãos que estavam no cativeiro, quanto dos muros, foi reconhecer as falhas e orar ao Senhor. Neemias 1, versículo 4 diz assim: Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante Deus do céu. Então, no momento que o Espírito Santo ele indica para mim, olha, você precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar isso na sua vida, eu não posso esconder, porque ele já viu. Não adianta. O que eu tenho que fazer é ser humilde assim, realmente, eu reconheço essa falha. Muitas das vezes não é nem o Espírito Santo, muitas das vezes são pessoas que nós gostamos, que indica para nós algo que precisamos mudar e que muitas das vezes a gente, não, ela não está com razão, e a gente coloca o nosso orgulho, né, à frente disso. Não, ela realmente está com razão. Dói um pouco? Dói. Mas a gente precisa reconhecer. Um outro ponto a respeito da segunda ação de Neemias em relação a essa situação foi clamar por misericórdia ou lembrar da misericórdia de Deus. Que é Neemias 1:5, versículo 5. Disse: Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Quer dizer, Neemias ele lembrou que, poxa, eu sou falho, mas eu sei que eu tenho um Deus que eu posso contar. Eu sou falho, mas eu sei que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Eu sou falho, eu posso cair, mas jamais ficarei prostrado. A terceira ação de Neemias, eu acho que é um pouco mais difícil, mas ainda assim é um caminho pelo qual leva a questão da restauração dos muros da cidade, e para nós aqui é uma restauração para a nossa vida. Neemias ele se humilhou e apresentou os pecados ao Senhor. Mas não somente isso, ele intercedeu pelos irmãos que estavam no cativeiro. Você que está nos assistindo, você que está aqui presente, a gente pode não estar passando pela situação que o Rio Grande do Sul está passando, mas a gente precisa olhar o Rio Grande do Sul com compaixão.
entender a dor deles e se compadecer e poder ajudar. Jamais a gente pode olhar simplesmente para mim, né? Com egoísmo. Eu tenho que olhar para mim e eu tenho que olhar também para o meu próximo. Ama a Deus, que é o primeiro mandamento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus primeiro. Você que está dizendo essas coisas na internet, você realmente ama a Deus? Você realmente conhece a Deus? Você tem praticado o amor? Você tem praticado a solidariedade? Ou você tem permitido que o pecado domine sobre você para que você possa estar dizendo esse tipo de coisa? A quarta ação de Neemias, que é algo mais, assim, mais lindo e muito mais sublime de todas as coisas que eu já falei aqui, Neemias ele engrandece e reconhece quem é o Deus da vida dele. Neemias, capítulo 1, no versículo 9 a 11. Olha que coisa linda. Ele lembra das palavras do Senhor. Mas se vós converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e cumprides ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos servos que se deleitam em temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo e dar graça perante o homem. Era eu, então, o copeiro do rei. Então, assim, é um capítulo muito simples, é um capítulo muito de grandes ensinamentos, né, que podemos tratar aí algumas maneiras de como a gente pode se ajudar na questão da restauração e o fechamento das brechas. Para concluir, meus irmãos, nós não podemos fazer tudo com a força do nosso braço. Além do reconhecimento, além da questão da humildade perante ao Senhor, que nos conhece, que nos molda, nós precisamos também aí do Espírito Santo, né? Para que pudesse nos orientar qual é o caminho que nós devemos seguir nesse tratamento de brechas, nesse fechamento de brechas. Uma delas, a palavra de Deus fala que devemos morrer cada dia para o mundo e viver para Cristo. Um outro ponto que a palavra de Deus fala é que devemos se arrepender do nosso pecado, confessar o nosso pecado e abandonar o nosso pecado. Nós jamais poderemos ficar o tempo todo ali praticando o pecado, até porque isso acaba sendo ali para nós uma bola de neve. Um outro ponto é que devemos ocupar as nossas mentes, como a própria palavra fala, com coisas que edifiquem. Se há alguma virtude, nisso deve ser pensado. Devemos ocupar as lacunas de nossa vida praticando a palavra de Deus, né? Os Salmos fala: de manhã, tarde, meio-dia, orarei e o Senhor ouvirá a minha voz. Eu o tempo todo estarei na presença do Senhor, e na presença do Senhor o diabo não toca. Devemos também aí dar acesso ao Espírito Santo. Quantas das vezes a gente dá o espaço para Deus usar, trabalhar em nossa vida? Quantas vezes a gente, não, Senhor, isso aqui eu vou... Às vezes a gente entrega ao Senhor e às vezes a gente toma da mão do Senhor. Às vezes a gente tem áreas da nossa vida que Deus pode trabalhar, mas algumas aqui eu
poxa, isso aqui para mim está muito na zona de conforto, eu não vou. Me desculpe, mas isso aqui, Senhor, não estou apto para você poder trabalhar. Então, a gente precisa dar acesso ao Espírito Santo de atuar em todas as áreas da nossa vida, para que a nossa vigilância seja constante, né? Um outro ponto, que aqui para aqueles irmãos que não conhecem a Cristo, né? Devemos fechar as nossas brechas, ou seja, fechar as nossas portas para o mundo, e abrir as portas para Cristo através do novo nascimento, né? Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O vento sopra para onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito Santo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama teu irmão, não é de Deus. Deve-se aí também se arrepender dos pecados, como eu já disse, né? Se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Devemos ser praticantes da palavra, aquele que conhece a palavra, mas não pratica, é levado aí, né, com vãs sutilezas de um lado para o outro. E o outro ponto é justamente a gente estar aí vigilante, né, o tempo todo. Mas como é que eu posso, Rodrigo, estar vigilante, né, no meu caminho? É justamente eu me dedicando à palavra do Senhor, né, me derramando diante dele, sendo humilde diante dele. Ó, Senhor, isso aqui são os meus pecados que eu não consigo, pela força do meu braço, eu não consigo tratar. Eu não consigo fechar essas brechas. Irmãos, em Hebreus, ele diz algo muito interessante, que acho que serve como algo de referência para nós. Hebreus 12:1, né, para fechar essa noite. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo embaraço do pecado que nos rodeiam e que corramos com paciência em direção à carreira que nos é proposta. Turma, o que mais... Eu posso até negar o meu pecado, eu posso esconder o meu pecado, mas jamais posso esconder o pecado de alguém que me vê, de alguém que quer ver em mim a ação de Cristo, que quer ver em mim o perdão do Senhor, que quer ver em mim palavras de consolo, palavras de amizade, palavras de aconselhamento, palavras que vão gerar vida. Se eu nego esse benefício a mim, consequentemente eu estou negando esse benefício para uma outra pessoa. Que possamos aí ser luz, né? Sal da terra, luz desse mundo, para que o inimigo jamais venha apontar os nossos erros e que o Senhor seja glorificado nas nossas ações. Amém? Pronto, meu irmão. Deus abençoe. Entenderam como é que você fecha as brechas, irmãos? Não é fácil, especialmente essa última parte que o Rodrigo disse, que às vezes tem brechas que nós não conseguimos fechar por nós mesmos, e aí é só Jesus. Tem coisas que nós podemos fazer, mas aquilo que nós não podemos e não temos força, aí é se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, me dê condições. Nós vamos então fazer um momento de oração. Queria que você refletisse nisso que você ouviu. Vemos aqui Neemias, um homem que recebeu notícias do seu povo, e a gente está aqui
fazendo um paralelo, né, da ministração de Neemias. Neemias estava servindo no palácio, embora cativo, mas no palácio, e ele soube que a sua cidade estava em pedaços. Assim nós sabemos que há pessoas agora também com suas casas e suas vidas em pedaços. E ele não se calou, ele se entristeceu a ponto do rei notar sua tristeza e autorizar que ele fosse, não apenas fosse, mas fosse com a escolta e fosse também com recursos. E assim nós vamos fazer nessa noite, nós vamos olhar para as nossas brechas e dizer: Senhor, eu preciso fechar, eu preciso tomar uma atitude, eu tenho que me entristecer com as minhas brechas. Nós também vamos, nessa oração, lembrar daqueles que estão agora, né, paralelamente também com suas casas derrubadas. Pai, em nome de Jesus, nós olhamos para a sua palavra, como ela é rica, Senhor, em aprendizagem, e nós a gente vê que precisamos, ó Deus, estar ligados o tempo todo, para que o inimigo não ache, Senhor, condições, como foi pregado aqui nessa noite, há um cerco diante de nós, o inimigo fica ao nosso derredor, ele fica vendo aonde nós vacilamos, e ele vai entrar justamente nesse ponto fraco, ó Deus. Nos ajude, Deus, a fechar nossas brechas, cada um aqui nessa noite, ó Deus, os que estão conectados, assistindo essa ministração, consegue identificar no seu coração as brechas. Ninguém pode dizer: olha, eu não sei aonde eu erro, porque todos sabem aonde erram. E o nosso erro é recorrente. Eu tenho ensinado aqui à igreja, meu Deus, que dificilmente nós pecamos um pecado novo. Nós pecamos naquilo que sempre pecamos. Nós pecamos no mesmo pecado. Nos ajude, Deus, a corrigir, ó Deus, a extirpar, a extinguir esse pecado em nossas vidas. Fecha, Senhor, toda brecha, Senhor, para que o inimigo não encontre mais local frágil para nos machucar e principalmente para afrontar o Senhor através de nós. Abençoe sua igreja, Deus, que essa igreja seja uma igreja consciente dos seus pecados, consciente, Senhor, das brechas que precisam ser fechadas a cada dia. Brechas, ó Deus, espirituais, brechas, Senhor, no casamento, brecha, Senhor, no trabalho, brecha na família, na criação de filhos, netos, brecha com os nossos pais, enfim, o tempo todo, Deus. Sonda, Pai, como eu disse pela manhã, ou no início da pregação, sonda os nossos corações. Veja naquilo que nós estamos errando. Desperta, a Deus, nos dê coragem, nos ilumine, Senhor, mostre, Senhor, a maneira que nós vamos reagir. O que nós não podemos é continuar pecando, continuar errando e achando que está tudo certo. Nos anime, Senhor, de modo que a gente possa ter uma reação como Neemias, ó Deus, foi enviado, ali trabalhou por longos dias e conseguiu reconstruir aqueles muros. Talvez nós também precisamos, ó Deus, ter uma atitude um pouco mais altiva, Senhor, para reconstruir também aquilo que, quem sabe, o inimigo está tentando destruir. Assim nós oramos, ó Deus, agradecendo, Senhor, pela vida de Rodrigo, Senhor, que está aqui estudando, está aqui se preparando para daqui a algum tempo assumir também, Senhor, o ministério pastoral, que o Senhor continue, Senhor, dirigindo, Senhor, a vida de Rodrigo, da sua família, ó Deus. Sonda, Pai, também os seus corações, para que ele possa, Deus, corrigir o seu trajeto, para que ele possa se fortalecer na sua palavra, ó Deus, para que ele cresça na graça e no conhecimento, e para que ele possa, Senhor, estar pronto para assumir a missão que o Senhor já tem na vida dele, Senhor. Agradecemos, Senhor, também pelo seu cuidado nas nossas vidas. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos acompanhe até a chegada das nossas casas, ó Deus. Prepara, Senhor, esse resto de semana, e nós queremos estar na sua presença no domingo, Senhor, para continuar sendo alimentados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você esteve aqui, que bom que você esteve acompanhando aí várias pessoas hoje na internet. Eu quero pedir que você esteja em oração também para aqueles que estão adoentados aqui na Nibis. Algumas pessoas estão doentes e nós precisamos, né, clamar ao Senhor para recuperação. Tá bom, vamos para nossas casas. Deus abençoe.
Domingo, traga a sua mamãe.